bem? Espero que estejam todos bem. Essa aula nós vamos fazer a correção, tá? Dos exercícios que eu havia deixado para vocês. Estamos finalizando aí o módulo 3, que é a Economia Rural Solos, e hoje nós vamos iniciar o módulo 4, que é a Agricultura. Bom, vamos começar pela correção desses exercícios. A atividade 2 da página 220 e 221, nós temos aí como resposta, né, a letra A. A quantidade de água é maior no rio que atravessa a zona agrícola, logo nos primeiros 30 minutos, porque nessa área ocorreu desmatamento para o plantio agrícola. Com a redução da cobertura vegetal, mesmo que exista uma plantação bem desenvolvida na área, o poder de proteção do solo é menor, e o que o da mata natural, como demonstrado na figura da página 217 do seu caderno. Bom, como nós vimos, quando alguma área passa pelo processo aí de desmatamento, ela fica uma área descoberta, uma área desprotegida, e isso causa aí vários problemas, como assoreamento, lateralização do solo e até mesmo desertificação. A2, tá? B. O processo erosivo é menos intenso na zona florestal, pois a mata natural é mais fechada que nas plantações, e é uma camada de folhas mortas sobre o solo. Isso protege o solo, reduzindo a ação das chuvas, aumentando a infiltração de água e evitando o problema da erosão, o que também é demonstrado no desenho acima citado. Então a letra A ficou essa resposta, essa aqui é a letra B. A gente consegue perceber o quê? Que o processo erosivo ele é muito menor na zona florestal, porque as raízes elas acabam que atuando aí como parceiras desse solo, acabam que acumulando essa água e retendo os humus que esse solo precisa. Testes, tá? A número 1 era a alternativa D, a número 2 a alternativa B. Em casa, página 222 e 223. Nós tínhamos ali a primeira questão de verdadeira ou falsa, né? A número 1 é verdadeira. O solo de terra roxa é originado pela decomposição do basalto, rocha de origem vulcânica e um dos mais férteis do Brasil. Como eu já disse para vocês, em áreas de derramamento basáltico é onde ocorrem os solos mais férteis aí do nosso planeta. Aqui no Brasil, nós tínhamos alguns vulcões que foram extintos aí com o processo dos agentes externos, né, como a chuva, o vento e o sol. Inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, na região sul, em Maracaju, Dourados, nós temos a presença desse solo de terra roxa. 2. Verdadeira. O massapê é um solo nordestino de alta fertilidade explorado há séculos, inicialmente com a cana-de-açúcar. Ele é um solo meio amarelado que possui vários nutrientes. É um solo muito rico e ele é usado especialmente para a plantação da cana-de-açúcar. 3. Também verdadeira. Qualquer solo, se ocupado de maneira inadequada, perde rapidamente sua fertilidade. No Brasil, há muitos solos rasos que se enquadram neste caso. Então, qualquer solo, ele pode ser muito fértil. Se não houver um processo de ocupação correto desse solo, se não houver uma adubação, uma calagem, uma rotação de cultura ou até mesmo o uso de curvas de nível, esse solo vai perdendo aí todos os seus nutrientes. 4. Verdadeira também. Um solo, para ser fértil, precisa dos 13 componentes minerais básicos e seu grau de fertilidade é dado pelo mineral de menor teor. A única falsa é a número 5. Todos os solos perdem suas propriedades, especialmente se sofrem intensa exploração agrícola e são usados em técnicas ultrapassadas, tá? Então, da 1 a 4 são verdadeiras e a última é falsa. Pessoal, lembrando que esses slides vão no e-mail para vocês também, tá? Deem uma olhada nos slides, assistam o vídeo para vocês não perderem aí conteúdos, estarem sempre focados em estar estudando. Bom, a 2 também era de verdadeira e falsa. A questão número 1 era verdadeira. A Amazônia é muito chuvosa e quando ocorre um pequeno período de secas, as queimas se multiplicam. 2. Verdadeira também. A expansão da pecuária e da agricultura tem sido a principal causa do elevado número de queimadas. 3. As maiores responsáveis verdadeiras não são os pequenos produtores que vivem de subsistência, mas pecuaristas, agricultores e madeireiros. Bom, nós vamos iniciar agora o módulo 4. E esse módulo 4, ele fala pra gente sobre economia rural, a agricultura. Nós vimos a pecuária, né? Agora nós vamos ver a agricultura, como ela surgiu, quais são as principais formas de agricultura. Hoje nós iremos começar este módulo. A agricultura, pessoal, ela surgiu com a evolução da coleta vegetal durante o processo de sedentarização humana no período neolítico há mais de 10 mil anos. Então, antes, quando o ser humano ainda era nômade, a agricultura não era praticada assim como a pecuária. Quando o ser humano ele se tornou um ser sedentário,
eles começaram a plantar e a colher. E isso, pessoal, foi há muito tempo, lá no período neolítico, há mais de 10 mil anos. O crescente fértil foi uma das primeiras áreas do mundo a ter ocupação humana, agrícola, desculpa, fato que ocorreu junto, né, nas bacias do rio Ganges, na Índia, e o Amarelo, na China. Esse vale aqui, o crescente fértil, ele fica no Egito, à beira do rio Nilo. Tá? Então foram junto dos grandes rios aí que surgiram as primeiras áreas agrícolas do mundo, né? Perto do rio Nilo, rio Ganges e o rio Amarelo. A maior parte dos vegetais usados atualmente, dos quais se retiram grãos, fibras, frutos, etc., é conhecida e explorada há séculos. Cerca de 65% da alimentação humana é feita apenas com 8 produtos vegetais básicos, então não existe uma grande diversificação. É claro que existem vários tipos de grãos, mas acaba que a gente tendo aí pouco acesso ou acesso limitado. Com as grandes navegações teve início uma acelerada migração das plantas pelo mundo, o que alterou hábitos culturais e criou novas formas de alimentação. Então, a partir da grande navegação, começou o processo de globalização. E junto com ele, veio, além das trocas comerciais, culturais, vieram também outras espécies vegetais, tanto para o Brasil como para outras partes do mundo. Então eles trouxeram para cá uma variedade muito grande, mas também levaram. O pau-brasil, por exemplo, que era um produto originário aqui do nosso país, ele foi levado para a Europa, para Portugal, mas eles trouxeram também outros alimentos, como nós vamos ver. O desenvolvimento científico do período do pós-guerra mundial permitiu o aumento dos OGMs, ou transgênicos, que ampliaram a produção e a produtividade agrícola. Hoje o uso de transgênicos, né, ele é muito maior, apesar de todas as controvérsias. Os transgênicos, eles são mais resistentes às pragas, às secas ou até mesmo às chuvas intensas. São sementes pré-selecionadas que acabam aí sendo muito mais férteis do que as outras. Atualmente, mais de 40 países usam sementes modificadas, o que não impede a polêmica em torno do uso dos transgênicos e dos impactos sociais causados pela Revolução Verde. Revolução Verde, pessoal, foi quando entrou aí o uso de maquinário nas grandes lavouras. Isso aí, houve um grande êxodo rural, porque a população do campo ela acabou ficando sem emprego, né? O pequeno agricultor ele se viu aí sem saída e teve que ir para os grandes centros. Esse êxodo rural causou uma urbanização muito acelerada, que trouxe vários impactos sociais e econômicos, tá? O que é a agricultura? É a atividade econômica primária que está ligada diretamente à terra. Então a agricultura, ela precisa dos solos. A gente já vem estudando solos, né? Desde lá do módulo 3. E isso serve para quê? Para mostrar essa importância, por que a pecuária, né? Por que a terra, ela é tão importante aí, para a agricultura. Eu falei pecuária, mas é a agricultura. Bom, a origem da agricultura, onde ela surgiu, né? Como eu disse para vocês, foi lá no período neolítico, cerca de 8.000 a 5.000 anos antes de Cristo. Povos caçadores, coletores notaram que determinados grãos, ao serem enterrados, poderiam produzir plantas iguais aos que originaram. Então eles começaram a perceber que quando eles colocavam essas sementes no solo, essas sementes germinavam e produziam, né, outros alimentos. O surgimento da agricultura. O que ela possibilitou, né? A produção de excedente, quer dizer, eles produziam além do que eles precisavam. E aí começou, pessoal, os pequenos comércios, as pequenas trocas. Naquela época, né, havia muita troca 1 quilo de arroz por 1 quilo de feijão, por 1 quilo de milho. Isso foi antes do surgimento aí da moeda. Condicionou a seleção de sementes, então eles começaram a selecionar as melhores sementes e o que eles queriam plantar. Sedentarizou o homem teve que ficar em determinado local. Não tinha mais sentido ele ficar nômade, vagando de um lugar para o outro, se ele já conseguia plantar e colher aquilo que ele necessitava para comer. Surgiu de forma independente em diferentes espaços do mundo, provavelmente em vales e várzeas fluviais. O que significa isso? À beira de rios. Os rios, eles são de suma importância para o desenvolvimento da agricultura. Por isso que a maioria das cidades, elas têm rios atravessando o seu território, porque eram através dos rios. Os rios, eles serviam de fonte de alimento, eles serviam para essa agricultura, eles serviam como meio de transporte. Então, essas várzeas fluviais, elas foram de extrema importância para o desenvolvimento da agricultura. O surgimento da agricultura, né, foi durante o período neolítico. Eu já havia falado para vocês, mas eu achei legal trazer essas imagens, né, no Nilo, né,
nos vales do rio Tigre e Eufrates, a chamada Mesopotâmia, vales do rio Amarelo e Azul na China e vale do rio Ganges na Índia, que nós temos, né, o crescente fértil, que é essa área aqui no vale do rio Nilo e do rio Tigres e Eufrates. A importância da agricultura. Bom, gente, a agricultura ela é de suma importância. Tudo o que nós comemos, eles deriva da agricultura. Ah, professora, até produtos industrializados? Sim. Tá? Produtos industrializados, eles têm na sua composição matérias-primas que originam-se da agricultura. As grandes mudanças no campo aconteceram com a Revolução Industrial. Lá no século XVIII, pessoal, quando começou essa Revolução Industrial na Inglaterra, 1769, 1770, começou o uso de máquinas. Naquele começo, o principal combustível era o carvão mineral. É claro que aqui no Brasil nós ainda éramos colônia de Portugal, nós ainda não manufaturávamos as nossas matérias-primas, mas os grandes acontecimentos no campo, principalmente na Europa, começaram aqui após a Revolução Industrial. A agricultura foi inserida na economia industrial e passou a ser fornecedora de matéria-prima e alimentos, e consumidora de máquinas, pesticidas, vacinas e rações. A partir da Revolução Industrial, a agricultura ela teve um up, né? Ela conseguiu aí ir se modificando e se modernizando. Hoje a gente vê a agricultura como ela está modernizada e como ela produz cada vez mais por menos mão de obra. No mercado mundial, os produtos de agronegócio são chamados de commodities. Então, toda vez que vocês virem aí no noticiário essa palavra commodities, lembrem-se que se trata de produtos aí do agronegócio, produtos da agricultura, produtos da pecuária. É comum os países envolvidos subsidiarem seus produtos de commodities. O que significa isso? Os países mais ricos costumam comprar dos países subdesenvolvidos, né, ou emergentes aí, as matérias-primas que eles precisam. Então, por exemplo, eles compram a laranja, transformam em suco e revendem esse suco. Compram o minério de ferro, transformam em liga de aço e revendem isso, tendo muito lucro. A rodada Doha são negociações da OMC, na Organização Mundial do Comércio, que visam diminuir as barreiras comerciais em todo o mundo, com foco no livre comércio para países em desenvolvimento. Isso aqui, pessoal, tem uma longa série de negociações, isso envolve muita política, muita economia, e esse livre comércio ainda não existe, tá? Ele é restrito aí a apenas a alguns países. Migração das plantas. Aqui a gente já falou um pouquinho. Isso tem a ver o quê? Com as plantas que foram transportadas pelo homem, né, de uma região para outra, principalmente a partir das grandes navegações. Esse processo se intensificou-se e tornou-se mundial. Plantas europeias, africanas e asiáticas chegaram à Europa e Oceania, enquanto as plantas americanas espalhavam por todo, né, o mundo. O processo científico tem permitido a criação de sementes e plantas mais resistentes, adaptadas a diversos ambientes. Isso eu já havia falado para vocês. Então houve uma troca muito grande de sementes aí, de plantas, e um intercâmbio aí entre esses continentes. E hoje essas sementes estão cada vez mais melhoradas geneticamente. O trigo, tá? O trigo ele é plantado em mais de 100 países, sendo seu cultivo um dos maiores em superfície e produção no mundo. Adapta-se às temperaturas mais baixas e não suporta lugar muito quente e úmido. Por isso que aqui no Brasil o trigo ele é plantado principalmente ali na área subtropical, né? Abaixo ali nos países do sul, porque ali ele tem um clima mais favorável à sua produção. Muito cultivado pelos egípcios na antiguidade, tornou-se também fundamental para a alimentação dos gregos e romanos, expandindo-se ainda nesta época pela Europa e pela Ásia. Atualmente, China e Índia são os maiores produtores, com cerca de 1/3 do total mundial. Então, se a gente dividir a produção mundial de trigo em 3, a China e a Índia correspondem a 1/3 disso, tá? Um pedaço desses 3 vai ficar somente com esses países. No Brasil, essa planta encontrou dificuldades, né? Mas a produção vem crescendo porque eles usam técnicas especiais e usam outras variedades que conseguiram se adaptar ao nosso clima. Não é uma produção muito grande. A maioria do trigo no Brasil ela tem que ser importada, aí, principalmente da Argentina e dos Estados Unidos. O arroz, né? Estima-se que seja cultivado há tanto tempo quanto o trigo. Sua cultura ocorre nas áreas onde o clima se caracteriza por intensas chuvas de verão, que permite até 3 colheitas anuais. Isso aqui acontece muito na Ásia, porque lá eles têm um clima de monções, que durante o verão chove muito. O arroz, geralmente, existem outras espécies,
mas a grande maioria é plantado no que nós chamamos de brejo, aquelas áreas bem alagadas, utiliza muita mão de obra, porque o maquinário às vezes ele não consegue entrar nessas áreas, então é como se fosse uma agricultura de jardinagem, que tem que ser feito com as mãos mesmo. Aqui ele fala, ó, seu trabalho braçal empregando muita mão de obra. Daí ocorre o fato de mais da metade da produção mundial concentrar-se na China e na Índia. A partir do século XVII passou a ser plantado na América, primeiro nos Estados Unidos, né? Depois chegou ao México e logo após o Brasil. Em nosso país é muito utilizado na alimentação. A produção brasileira está entre as 10 maiores do mundo, só que a gente consegue perceber o que? Um destaque para o Rio Grande do Sul, tá? A batata é uma planta das regiões dos Andes da América do Sul. Olha só, então apesar de falar é batata inglesa, na realidade a batata é americana, né? Se a gente for pensar. É que se aclimatou muito bem na Europa, onde apresenta consumo per capita recorde. Em 2014, o mundo produziu mais de 386 milhões de toneladas. Com destaque de novo para quem? Para quem? Para a China, né? Aí depois a Índia, a Rússia, serve também de matéria-prima na produção de bebidas alcoólicas e da fécula, uma espécie de farinha. No Brasil, a produção foi apenas de 3,7 milhões de toneladas ao ano. 1% somente, pessoal, da produção mundial, com destaque para Minas Gerais. O milho, né? Ele também é uma planta, originária aqui da América, mas da América Central. É um dos alimentos mais produzidos no mundo. Em 2013, registrou uma colheita superior a 1 bilhão de toneladas, bem adaptadas às áreas quentes e chuvosas, necessita de estação seca na colheita. Por isso que o milho ele é muito adaptado aqui ao nosso clima tropical, porque ele exige aí uma estação mais chuvosa e uma estação seca para ser feita a sua colheita. Foi levado para a Espanha no início do século XVI, espalhou-se rapidamente pela região do Mediterrâneo. Em 1580 já era encontrado na China. Sua maior produção está nos Estados Unidos, na região das planícies centrais, é o chamado cinturão do trigo, do milho, desculpa. Lá eles têm vários cinturões do trigo, do milho, do tabaco, chamados belts. A gente vai estudar o ano que vem, no 8º ano, tá? Onde colheu mais de 353 milhões de toneladas. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial, com destaque para o estado do Mato Grosso, Paraná e Goiás. Aqui nós temos as principais, esse mapa vocês têm na apostila de vocês, tá? As principais migrações de alimentos no mundo. Aí nós conseguimos ver que daqui do continente americano saiu feijões, cacau, milho, amendoim, abacaxi, batata, abóbora, abobrinha, batata doce, tabaco, tomate, peru. Aqui nós temos, saiu daqui, principalmente do continente europeu, banana, gado bovino, galináceos, cítricos, café, uva, cavalo, cebola, pêssego, suínos, o arroz, a cana-de-açúcar e o trigo. Então, como nós achávamos aqui, né, que a banana seria de um clima aqui do continente americano, não, a banana ela veio originária ali da Europa, tá? O processo de expansão das áreas onde são cultivadas diferentes plantas continua a sofrer modificações, determinadas por vários fatores. O desenvolvimento da irrigação, por exemplo, permite plantar em locais anteriormente inviáveis. Vou dar um exemplo, galera, aqui tá no Nordeste brasileiro, hoje se produz aí as melhores uvas, uma das melhores uvas do mundo, está sendo produzido um dos melhores vinhos. Se há 10, 20 anos atrás falássemos, né, que o sertão nordestino está produzindo uva, falaríamos que nós estamos imaginando coisas. Hoje, devido às técnicas, tá, devido à irrigação, hoje essa uva é uma uva muito apreciada, um vinho muito apreciado aí no mercado internacional. Bom, galera, eu vou deixar de tarefa para vocês, tá? Atividade 1, página 226, 227 e atividade 2, página 230. Isso aqui, lembrando que esses slides, essas atividades, eu vou estar mandando tudo no e-mail da coordenadora Cristiane, tá? Eu devo estar mandando aí uns 5 exercícios extras numa folha avulsa para vocês estarem resolvendo também e deixando aí no caderno de vocês. Mantenham a apostila em dia, não percam o foco, tá? Beijos, fiquem com Deus e até mais.